Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, o canal que te ajuda a entender a espiritualidade. Hoje apresentamos mais uma dessas psicografias incríveis que nos fazem ponderar sobre a existência. O ator Cláudio Cavalcanti, renomado por suas performances em tramas como Irmãos, Coragem, A Viagem e muito mais, marcou presença no Centro Espírita em 2020 para psicografar uma mensagem, sendo o médium responsável por essa tarefa o sensitivo, Gabriel Velasquez. Você ficará surpreso com a sabedoria e o afeto presentes nessa mensagem, e ainda mais fascinante é o que Cláudio Cavalcanti está realizando do outro lado da existência. Não deixem de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Agora, vamos mergulhar nessa mensagem incrível, repleta de preciosos ensinamentos. Attention! This video is translated into English, Spanish, French, Italian, German, Traditional Chinese, Japanese, Arabic, Hindi, Korean, Danish, Hebrew. Olá, meus companheiros. É com muita emoção que redijo esta mensagem por meio do meu irmão em Cristo. Após grande esforço e dedicação, finalmente consegui comunicar com vocês para compartilhar um pouco sobre minha transição para o plano seguinte. Tudo teve início após a minha intervenção cirúrgica na coluna. Eu imaginei que seria apenas mais uma etapa na minha jornada, mas os acontecimentos tomaram um rumo totalmente distinto. As complicações surgiram e eu vi internado na UTI do Hospital Procardíaco, no Rio de Janeiro. Admito que, inicialmente, não compreendia completamente o que se passava comigo. Meu espírito já estava mais para cá do que para aí, mas eu não tinha plena consciência disso. Tudo estava bastante confuso e eu me senti desorientado. Enquanto eu estava inconsciente, minha família e amigos oravam e batalhavam incansavelmente para me ajudar a superar aquela condição. Meu genro, também meu médico, Carlos Eduardo, estava profundamente preocupado e já havia tentado de tudo para me socorrer. Mas, infelizmente, quando o desígnio é divino, nenhuma ciência pode alterá-lo. Eu lamentei muito vê-lo sofrer por minha causa. Quando estava prestes a desencarnar, eu não tinha ideia do que aguardar. Estava inconsciente e, de súbito, comecei a observar espíritos cercando meu quarto. Eu não os reconhecia, mas parecia que havia algo interessante. Fiquei intrigado, mas ao mesmo tempo apreensivo quanto ao que poderia ocorrer. No exato instante da minha transição, uma figura extremamente radiante adentrou meu quarto, mesmo com a porta fechada. O rosto não era visível devido ao intenso brilho, mas eu percebi a presença amorosa e acolhedora. Ao se aproximar, identifiquei que era minha progenitora. Um lindo sorriso adornava seu rosto e ela parecia intocada pelo envelhecimento. Com as palavras, "Venha, meu filho, venha morar comigo." Eu entendo que era o momento de partir, e isso me trouxe alegria, pois sabia que ela estava lá para me receber. A transição ocorreu ao seu lado. Ao chegar ao outro lado, fiquei perplexo. Custava a acreditar que agora eu estava no plano espiritual. Simultaneamente, contudo, havia uma sensação de familiaridade, como se já tivesse estado lá anteriormente. Minha mãe me levou a um local parecido com um hospital, onde recebi cuidados, pois ainda me sentia debilitado. Deitado em uma cama, fui saudado por pessoas sorridentes que me acolheram calorosamente. Apesar de peculiar, aquilo me transmitiu paz, ciente de que minha mãe estava ao meu lado. Subitamente, tudo se esclareceu. Não era um sonho. A percepção de que realmente havia me caído, mas após o impacto, compreendi que não havia motivo para temor. A sensação de paz e tranquilidade era indescritível. Não mais sinto dor, fadiga ou medo. Tudo parecia natural e certo, como se finalmente estivesse em casa. Enquanto recebia cuidados, absorvia ensinamentos valiosos sobre o plano espiritual. Descobri que, mesmo com o término da vida física, uma existência espiritual continuava tão tangível quanto na Terra. Além disso, constatei que minha mãe zelava por mim incessantemente, regozijando-se com minha presença.
No hospital espiritual, conheci diversas pessoas que enfrentaram experiências semelhantes à minha, buscando recuperação. Todos eram afáveis e acolhedores, proporcionando-me uma sensação de pertencimento. Recebemos lições sobre o mundo espiritual, a evolução da alma e a compreensão de que a vida física é apenas uma etapa em uma jornada mais ampla. Embora tenha passado um período lá, perdi a noção do tempo, pois estava em um lugar onde o conceito de tempo parecia inexistir. Um dia, minha mãe veio me buscar e me levou para casa. Foi então que percebi que lar era um local muito diferente do que imaginava. Era um espaço repleto de luz, amor e serenidade. Era um espaço onde eu podia expressar minha verdadeira essência, livre de julgamentos ou receitas. Representava um ambiente propício ao crescimento e evolução pessoal. Alcançamos nossa residência e emocionei-me ao contemplar sua beleza acolhedora. Tratava-se de um lugar impregnado por paz e amor. Minha mãe me apresentou ao meu quarto e a gratidão me inundou por ter um refúgio para descansar e me recuperar. Nos dias subsequentes, comecei minha exploração no novo ambiente que habitava. Descobri que havia muito conhecimento a absorver e uma jornada evolutiva a percorrer. Desde então, residi no plano espiritual, absorvendo aprendizados, amadurecendo e evoluindo. Encaro a vida com uma perspectiva renovada e sinto uma gratidão profunda por cada momento vivido na Terra. A saudade dos entes queridos que ficaram para trás persiste, mas mantenho a certeza de que nos reuniremos em um lugar onde a separação é inexistente. Simultaneamente, senti a falta da vida que deixava para trás e das pessoas amadas que ainda habitavam a Terra. Desejava garantir-lhes que estavam bem e continuavam presentes em suas vidas, mesmo de uma forma diferente. Minha mãe sugeriu que eu poderia visitá-las em sonhos e em momentos de meditação, quando me sentisse apto para tal. Senti a ruptura ao saber que ainda poderia estar próximo das pessoas que tanto me fizeram falta. Após um longo período vivendo nessa colônia espiritual, auxiliando e sendo auxiliado, comecei a perceber algo peculiar acontecendo comigo. Um espírito mais experiente explicou que, devido ao trabalho realizado, eu receberia uma espécie de bônus, concedendo-me certos privilégios. Inicialmente, confesso que fiquei um tanto confuso, associando a ideia à concepção de salário no plano físico. Entretanto, com o tempo, compreendi melhor a razão dessa dinâmica. Os bônus que recebi permitiram-me visitar algumas pessoas amadas na Terra. Posso me manifestar em sonhos, garantindo que tudo fique bem. Foi uma experiência extraordinária e uma profunda felicidade invadiu meu coração ao constatar que aqueles que amo encontravam-se bem e felizes. Ao longo do tempo, um senhor chamado Arnaldo Prestes entrou em contato comigo. Eu nunca havia cruzado com esse homem anteriormente, mas sua aparência indicava uma posição mais elevada na colônia, visto que suas vestimentas diferenciavam das comuns. Ele comunicou que fui observado desde minha chegada à colônia, explicando que todas as nossas ações e aprendizados na Terra são registradas e jamais esquecidas. Arnaldo me convidou para integrar um grupo e, inicialmente, eu pensei que estivesse relacionado a atividades teatrais ou alguma peça. Porém, era algo mais significativo do que eu imaginava. Informei-me que, devido à minha experiência na política, eu faria parte desse grupo e colaboraria para o funcionamento eficiente da colônia. Conduziu-me a um local parecido com uma prefeitura, reunindo-me a outras 4 pessoas. Explicou que eu aprenderia com eles e, em conjunto, seríamos responsáveis pela comunicação com outras colônias. Embora nervoso por ter sido escolhido para algo tão crucial, ao mesmo tempo, experimentei uma imensa alegria por ter a oportunidade de ajudar ainda mais os habitantes da colônia. Tornei-me relações públicas do além, algo que nunca havia imaginado. Mesmo com saudades da terra e dos amigos que lá encontrei, compreendendo que todos enfrentaram um período tumultuado no cenário político do Brasil. Para eles, digo que tudo é um processo. Tenham paciência e confiem no Mestre Jesus. Um dia voltarei a me comunicar. Encontrei a paz. Cordialmente, Cláudio Murilo Cavalcante.